Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno da TecnoRender e bem-vindo a mais um vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno da TecnoRender e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo lá a pedido do Léo Cassim. Ele também não achou esse bloco, tá? Então hoje a gente vai estar fazendo a modelagem dessa banqueta aqui, tá? Então eu já separei já as imagens de referência dela, só que aqui a gente só tem só a imagem de referência, ela meio de frente lateral e de costa lateral. Então aí a gente vai ter que ser um pouco mais no olho do que propriamente seguindo a referência certinho igual do último vídeo, tá bom? O último vídeo tá aqui em cima, que foi uma poltrona que a gente fez. Aqui a gente tem as dimensões dela, então ela tem 50 por 54 por 1,6 de altura. Então já vamos colocando lá. Mesma coisa, eu sempre uso isso daqui, aperto o Alt e o W e vamos criar um box na vista top, tá? Então vamos colocar aqui 50 centímetros por 54 centímetros por 1,6 m, certo? Então é mais ou menos desse tamanho aqui que a gente tem lá, tá? Como a gente tem aqui a medida até o assento é de 75 centímetros, a gente já sabe então que aqui até aqui embaixo ele vai ter 75, tá? Então eu não necessariamente eu preciso colocar as imagens de referência aqui junto, tá? Mas de qualquer forma eu deixei aqui separado, tá? Então vamos fazer assim, que a gente consegue ir tendo uma noção, tá? Então a gente tem essa referência aqui. Então essa medida daqui até aqui a gente sabe que tem 75 centímetros, tá? Então essas informações que a gente precisa. Eu vou fazer aqui, não dá para ter uma noção de qual lado que é mais largo, se é a parte do comprimento ou da largura, tá? Então eu vou fazer a parte da largura com 54, seria aqui, tá? Seria essa distância aqui. Então vamos fazer a seguinte, vamos já colocar aqui com a altura de 76 centímetros por enquanto, tá? E é aqui a gente começa a trabalhar. Assim. Então a gente colocou aqui, né, a altura de 76 centímetros. E aqui a gente começa a trabalhar um pouco mais com a referência. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou colocar essa referência dentro do 3D Max, tá? Seguindo a mesma lógica do que a gente fez da última vez. Então a gente aqui tem 76 por 50 de largura e 54 de profundidade, tá? Na vista frontal aqui a gente começa a trabalhar fazendo essa parte aqui. Primeiro a gente vai fazer toda essa parte de baixo, depois a gente vai fazer a parte de cima, tá? Então aqui eu vou tentar trabalhar mais ou menos aqui, ó. Então eu posso fazer da seguinte forma, coloco mais ou menos aqui, que já vai estar mais ou menos certo. E aqui eu já posso converter ela em Edit Poly, tá? Pego essas vértices aqui de cima e já faço o ajuste descendo ela aqui um pouquinho mais para baixo para a gente já ter essa referência da altura, tá? E agora eu vou fazer os pés. Os pés eu posso fazer da seguinte forma para ficar mais fácil, tá? Eu faço assim. Deixa eu só puxar essa daqui um pouquinho para trás. E aí eu faço da seguinte forma. Eu venho aqui, seleciono uma das linhas aqui mesmo, tá? E aí eu aperto o Ring aqui, que vai selecionar todos os 4, e crio o Shape como linha, tá? Na verdade eu vou criar uma só. Vamos excluir aqui o box e trabalhar com uma linha só dessa daqui. Vamos selecionar essas e vamos excluir. Vamos deixar só essa daqui do meio, certo? E agora eu vou vir aqui e criar um shelper, tá? Esse shelper com bar, que seria como se fosse um cubo, tá? E aí eu vou apertar Alt X para deixar ela mais transparente um pouquinho. Eu vou trabalhar aqui com a espessura dela, tá? Acho que 40 por 40 vai ficar legal, tá? E aqui eu acho que já vai ser o suficiente, tá? Aqui a gente vê que ela vem praticamente reta até aqui, e aqui mais ou menos nessa altura aqui ela dá uma afinada. Então eu vou colocar um Edit Poly aqui,
Vamos selecionar essas linhas aqui e dar um connect. Vamos descer esse connect mais ou menos aqui. Pegar essa parte aqui de baixo, né? E vamos diminuir ela um pouquinho, que ela é um pouquinho mais fina, tá? Então aqui eu já tenho praticamente esse pé, tá? Eu não consigo usar muito essa referência, mas já dá pra gente ter uma boa noção. O que eu vou fazer agora? Aqui a gente já tá o centro dela, tá? Então a gente já tem aquele centro daquele box que a gente tinha criado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um symmetry. Esse symmetry vai ser no eixo X e eixo Y, tirar o Z. E colocar aqui no flip o eixo Y. Tá? A única coisa que eu vou fazer de diferente aqui, na verdade, vai ser o seguinte, que ela tá pra fora e eu tenho que ser ela pra dentro. Então eu só vou alterar só aqui. Aqui. Tá? Então aqui eu já tenho a medida. Vamos colocar de novo aquele box que a gente tinha criado, só pra gente conferir as medidas. Então, ó, isso mesmo, 50 por 54. Eu vou já usar esse box, tá? E já vou puxar aqui mais ou menos nessa altura aqui, ó. E aí aqui eu trabalho com essa medida na altura aqui, negativo. Pra trabalhar essa parte aqui. Então aqui eu já vou ter essa parte aqui que provavelmente é uma madeirinha. Então como que eu vou fazer? Vou transformar ela em edit poly. Aqui assim. Selecionar essa parte e essa parte. Dar um insert. De uns 20 milímetros, tá? E aqui eu posso dar um bridge para ligar uma na outra e fazer esse vão. Beleza? Então aqui eu já tenho essa parte. Aqui embaixo aqui praticamente é a mesma coisa, só que aqui embaixo a gente vai ter umas pequenas mudanças. Eu posso usar essa mesma referência para usar mais para ela aqui também, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui e já regular essa altura aqui, mais ou menos aqui. Vamos usar aqui como referência, tá? Então aqui eu já tenho aqui. E aqui a gente vê que a gente tem um pequeno dentinho aqui. Então a gente pode jogar essa parte aqui. Vamos jogar uns 10 milímetros, menos 10. Opa, vamos colocar aqui assim, menos 10. Já vai ser o suficiente. Mesma coisa desse lado, menos 10. No caso aqui é 10, né? Porque está a favor do eixo. E a mesma coisa aqui na frente. Menos 10, que está contra o eixo. E a favor do eixo 10. Certo? Então aqui a gente já tem essa parte de baixo da nossa poltrona. Da nossa banqueta, desculpa. Agora a gente vai fazer o assento, né? O assento e esse encosto aqui. Então a gente olhando aqui nessa referência aqui, a gente vai ver que ela faz como se fosse segundo, tá? Então como que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte forma, e aí a gente vai seguindo mais ou menos um passo a passo. Eu vou criar primeiro um box aqui em cima, tá? Vou pegar esse box aqui, que ficou sem altura. Vamos colocar um pouquinho de altura que a gente consegue ver melhor. E vamos colocar aqui em cima aqui. E aí a gente aumenta, regula essa altura. Deve ter uns 65 milímetros, que dá 6,5 cm, tá? E aí agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, subindo essa parte aqui. Como que eu vou fazer? Vou primeiro aqui criar com Edit Poly, selecionar essa parte de cima, vamos dar um Connect. Esse Connect eu vou puxar, vamos dar um OK, né? Puxar mais ou menos aqui e vir até aqui mais ou menos, que é mais ou menos essa espessura que tem aqui. Eu pego essa parte aqui e dou um extrude para cima e tento regular mais ou menos aqui para que essa parte aqui fica com 1,06 m. Então eu posso desselecionar aqui e aqui eu consigo colocar 1,06 m, tá?
E aqui a gente vê que tem uma pequena inclinação para trás, então eu já vou pegar ela também e jogar ela um pouquinho para trás, tá? Eu posso pegar esse daqui também e fazer a mesma coisa. Então aqui eu já tenho já essa parte aqui dessa banqueta, tá? Nesse caso aqui eu já posso fazer já esse vão. Como que eu faço esse vão? Nesse caso, deixa eu só ver um negócio aqui, parece que é um pouquinho mais baixo. Eu teria que fazer essa banqueta, tá muito alta aqui. Vamos diminuir já aqui. Vamos diminuir um pouco aqui. Melhor. Vamos diminuir um pouco aqui. Acho que aqui vai estar o suficiente. E aí a gente abaixa toda essa outra parte aqui. Tá? Como a gente não tem nenhuma referência frontal ou lateral igual a poltrona que a gente fez por último, a gente tem que ir meio no olho, tá? Mas é normal isso acontecer. Vamos usar aqui um edit poly aqui. E vamos abaixar essa parte aqui. Assim. Tá? Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes às vezes assim, tá? Então volto aqui na vista, no caso lateral, né? Que a gente eu tô fazendo invertida ela, mas não tem problema. E aqui na vista lateral a gente vai fazer esse vão aqui. Aperto o G para tirar o grid, tá? Para não atrapalhar. Eu posso aqui considerar que eu vou usar um symmetry, né, depois. Então aí é tranquilo. Posso jogar aqui na vista lateral, que aí eu consigo ter uma noção um pouco melhor. Mais ou menos aqui. E venho aqui e seleciono essa parte aqui, essas linhas aqui e essas linhas aqui. E vou dar outro connect. Só que esse connect eu vou dar como 2. E vou regular nessa medida aqui, ó. Pra ficar parecido o máximo possível. Mais ou menos. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui mesmo, tá? Vamos colocar 2 aqui de novo. Vamos diminuir um pouquinho assim. Acho que assim vai ficar legal, tá? E aí aqui eu seleciono essa face e essa face e dou um bride aqui. Opa, não selecionei as duas, dou um bride aqui. E aqui eu já tenho praticamente já a nossa poltrona, nossa banqueta aqui. Agora a gente precisa arredondar um pouquinho as laterais, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da mesma forma que a gente fez na poltrona, com Turbo Smooth. Então eu vou primeiro selecionar essas linhas aqui e dar um connect aqui, só que aqui eu vou zerar de novo, tá? E vou aumentar um pouquinho essa quantidade de linhas, tá? No caso aqui eu posso fazer da seguinte forma. Aqui também, mesma coisa, pode ser. Aqui eu vou só fazer o seguinte, tá? Pra gente não se perder muito. Eu vou vir aqui, ó, Slice Plane, e vou dar um Slice Plane. Vou virar 90 graus aqui. Pra essa linha continuar pra cima e pra baixo, tá? Pra ficar um pouco mais certinho. E aqui também. E aí eu posso voltar aqui. Agora eu seleciono essas linhas aqui. Venho e dou um connect aqui também, só que aqui eu vou dar como 2 assim, já acho que já vai ser o suficiente. Aqui também é a mesma coisa. E aqui no meio também. Eu vou aumentar para 5. Agora a gente vai fazer o assento. Então eu vou selecionar aqui, mesma coisa. 5, 6, 7. 7 vai ser o suficiente. E na vista frontal eu coloco aqui, vou colocar 2, vou colocar 1 para ver. Se ficar, acho que vai ter que ser 2 aqui mesmo. Vamos já colocar 2 aqui, eu acho que já vai ser o suficiente, tá? E aqui eu já tenho já uma malha pronta praticamente. O que eu faço agora? Eu dou um Turbo Smooth. Tá vendo?
Posso dar mais um nesse caso. Aqui aparentemente tem uma costura bem aqui, então já vamos fazer essa costura também. Mesma coisa que a gente fez na poltrona, selecionar aqui, aqui, aqui. Vamos isolar ela. Deixa eu ver se tem mais algum lugar para selecionar, acho que não, só isso mesmo. Aí eu venho aqui, dou um chanfre. Vou aumentar um pouquinho aqui, zerar esse daqui, tá? E aqui eu venho, seleciono uma dela, seleciono outra, dou um Ctrl e eu vou selecionar tudo. Dou um extrude local de menos uns 5 milímetros, acho que já vai ser o suficiente, só pra gente fazer a costura.